Ai, beleza. Bom dia a todo mundo que está presente. Meu nome é Antônia, eu sou graduanda de produção editorial, estou no 8º semestre, agora vai começar o novo semestre e vai ser o meu 8º. Eu sou egresso do PetCisa, eu entrei no PET em 2019 e saiu um mês ou 2 meses atrás. E hoje eu vou ministrar a oficina de Adobe Illustrator. Eu fiz uma apresentação de slides porque a metodologia que a gente tinha proposto seriam 2 encontros. O primeiro seria uma aula expositiva, que é o que eu vou fazer hoje, explicando o básico do programa, as ferramentas, e tentar fazer algumas artes aqui com vocês hoje para vocês acompanharem e depois poderem assistir a gravação e tudo mais. E uma aula semana que vem, dia 14, com uma monitoria, que seria vocês fazerem o exercício que eu vou propor em casa e trazerem as dúvidas que vocês têm para... como eu considero pouca gente, 18 pessoas, fica legal de o pessoal apresentar a tela e me mostrar o que tem dúvida e tudo mais. Certo. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui só para me guiar, apresentando os objetivos da oficina, os princípios do design, as ferramentas do programa e uma proposta de atividade. Por que eu vou apresentar os princípios do design? É porque eu sei que nem todo mundo aqui teve a disciplina de design editorial, que é a nossa disciplina de design do curso, a nossa principal, na verdade. E eu acho que é importante ter algumas noções para vocês irem aprender a mexer no Illustrator. Certo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e tal, porque nem sempre eu vou estar olhando o chat. Quanto aos objetivos da oficina, né? Essa é uma oficina introdutória do Adobe Illustrator, então eu vou ensinar o que seriam as coisas mais básicas assim, do programa. E ela vai ser voltada para a produção de conteúdos para redes sociais. Eu vou ensinar a fazer, vou tentar, não sei se vai dar tempo, mas acho que vai, 3 publicações para redes sociais, porque eu entendo que essa é a principal demanda assim, do mundo do trabalho hoje em dia. Daí eu coloquei ali 3 objetivos, que seriam o que a gente pretende que vocês saiam dessa oficina sabendo, que seria um conhecimento básico sobre os princípios do design gráfico. Em segundo lugar, um conhecimento básico sobre as ferramentas desse programa e também, por último, quais as possibilidades que o programa oferece para a produção dos conteúdos para as redes sociais. Daí, apresentando um pouquinho dos princípios do design, eu coloquei fonte várias, mas principalmente as aulas da Sandra Depeste que a gente fez em 2019 de design editorial. Coloquei o primeiro e o segundo princípio juntos, porque eu acho que eles se completam, que seria o primeiro, seria menos é mais, sobre não se preocupar em fazer coisas muito elaboradas, porque muitas vezes o mais simples é o que mais funciona. E em segundo lugar, respeite os respiros. Trouxe 2 exemplos aqui de bons exemplos. Esse aqui seria um mau exemplo, primeiro. Uma pessoa que, no caso, era num design de um site, né, de um layout de um site, sobre alguns ainda que não sabem respeitar os respiros da página e não sabem que menos é mais, porque a poluição visual do site está tenebrosa. E aqui um outro exemplo que eu considerei um bom exemplo de design de um site que tem bastante respiro, a pessoa soube se aproveitar dos espaços em branco e tudo mais, usar fontes simples. Certo. Outro princípio que seria importante, que seria o terceiro, é sobre como a hierarquia ela é importante. E aqui também um exemplo que eu tirei desse Instagram aqui, Neto Correia, que é sobre como a gente sempre vai acabar vendo informações primeiro, sobre como a gente precisa aprender a utilizar isso, principalmente a partir do peso do texto, tipo negrito, usar fontes mais grossas para coisas mais importantes e também fontes maiores, deixar o texto maior. E, no caso, esse aqui também usou um recorte aqui para priorizar essa informação. E por último, não, antepenúltima dica, na verdade, seria que a fonte ela fala por si só. Isso aqui é uma coisa que super clichê, mas que também é importante cuidar sempre sobre como algumas fontes sempre vão representar elegância, estabilidade, tradição. Aquelas fontes mais rabiscadas parecem, às vezes, raiva, alguma coisa assim. Certo. E por último, a frase mais clichê do mundo, mas é que o processo ele é mais importante que o resultado. Então, não se preocupem em
querer fazer coisas lindas desde o primeiro, até porque acho que qualquer coisa relacionada a design, artes visuais, tudo isso, o processo ele vai ser mais importante que o resultado, no sentido de que a gente vai estar constantemente aprendendo e que a prática vai levar cada vez mais perto da perfeição, ou do objetivo que vocês querem, na verdade. Ferramentas do programa. Eu vou abrir aqui o meu Adobe Illustrator para vocês darem uma olhada. Deixa eu abrir uma coisa. Certo. O que eu vou propor hoje da gente fazer? Eu ontem abri o Canva, né? E dei uma fuçada no Canva, porque eu sei que muita gente usa o Canva hoje em dia. E escolhi 3 artes que eu achei bonitas, e daí a gente vai fazer essas 3 artes no Illustrator hoje. Porque, tipo, o potencial de tu usar esses programas, tipo o Photoshop e o Illustrator, para produção de conteúdo em redes sociais, é que eles te dão muito mais liberdade do que o Canva, que vai te dar coisas prontas. Não que o Canva seja ruim, mas se vocês querem fazer coisas mais complexas e poder alterar coisas de outras formas, tipo, ter mais liberdade na criação, o Illustrator ele vai ser muito importante nisso. Outra coisa, principalmente, pelo menos nas experiências que eu tive até hoje, se usa mais o Adobe Photoshop para produção de conteúdos em redes sociais. Mas, mas o Adobe Illustrator, eu prefiro o Adobe Illustrator do que o Photoshop, por isso a gente vai estar ensinando ele hoje. Mas essas 3 é bem fácil de fazer no Illustrator e eu vou tentar ensinar hoje. Eu vou trocar de guia aqui, peraí, só um minuto. Quando vocês abrem, isso não é uma captura de tela do meu computador, isso é uma captura de tela do Google, porque o meu Illustrator ele tá com problema e ele não abre essa tela inicial. Mas daí por isso eu queria mostrar para vocês, porque para quem já conhece para quem já conhece os programas da Adobe, essa tela inicial ela sempre vai se repetir, para vocês poderem escolher o tamanho da tela. Para Instagram, vou ensinar para Instagram hoje, que acho que é a rede social que está mais em alta aí para conteúdo de social media e tudo mais, sempre se usa 1080 por 1080. Vamos lá aqui no chat. 1080 por 1080. Seria um quadrado, na verdade, porque ele vai ter as mesmas dimensões. Width é largura e height é altura. Se o ilustrador de vocês estiver em português, vai aparecer altura e largura, né? Artboards. Agora eu vou abrir o meu Illustrator para vocês verem uma coisa. Se eu estiver falando muito rápido ou alguma coisa assim, vão me avisando. Certo, vocês estão vendo agora o meu computador. Esse aqui é o meu Adobe Illustrator. Vou mostrar por que eu não mostro. Olha, quando eu clico em criar, fica travada essa tela aqui, porque o meu. Peraí. Porque quando eu clico para criar, o meu Illustrator ele não aparece nada, porque eu não tenho uma versão original do Illustrator e é isso. Tem erros aí às vezes. Eu vou criar aqui um novo arquivo, que 1920 por 1080p é o tamanho Full HD, que é o tamanho da tela do meu computador. Deixa eu ver se eu abrir aqui. Ah, não, peraí, não é isso que eu quero ver, não. É isso que eu quero, web grande. Certo. Isso aqui que eu tenho é um artboard, que é uma área de trabalho, eu acho, que se chama no Adobe Illustrator em português. Esse artboard ele está em 1920 de largura por 1080p de altura, porque foi o que eu selecionei no início, mas como a gente vai fazer conteúdo para redes sociais, a gente tem que diminuir esse tamanho, no caso, porque o meu abre em tela maior. Se vocês virem aqui, ó, nessa ferramenta aqui, mais de baixo,
que se chama ferramenta prancheta, isso é uma prancheta, dá para mudar. Ó, tá vendo? Ele vai selecionar essa prancheta número 1, e eu vou mudar aqui para 1080. Isso aqui é legal de vocês aprenderem, se vocês quiserem trabalhar em mais de um formato. Se vocês verem, eu só tenho uma prancheta criada. Por que eu vou pensando em criar essas pranchetas? Porque é assim que as pessoas fazem carrossel, aqueles carrosséis continuadinhos, sabe? Que tu vai passando a tela e daí parece que é uma coisa só. Porque aqui a gente tem como editar as pranchetas, dá para aumentar e diminuir de tamanho. Eu não quero fazer isso. Vou deixar em 1080. Só que se vocês vierem aqui, ó, no canto superior, mais à direita, desculpa, mais à esquerda, tem como criar nova prancheta. E eu posso criar 2, 3, 4, 5 pranchetas, quantas vocês quiserem. Eu vou criar só 3, porque a gente vai fazer 3 artes hoje no Illustrator. E aqui esse primeiro ferramenta de seleção é o que eu volto para a seleção que eu estava antes. 3 artes do Canva, né? Eu vou abrir aqui as minhas camadas para vocês verem o que eu estou mexendo. Esse esquema de camadas é exatamente igual ao do Photoshop. Eu vou criar 3. Aqui embaixo tem criar nova camada. Eu vou criar 3 camadas aqui só para vocês verem em quais pranchetas eu estou mexendo. Prancheta 1, prancheta 2 e prancheta 3. E vou trazer o que eu estava mexendo lá no... Eu apresentei para vocês lá no slide. Deixa eu colar aqui. A ideia é fazer essa... alcançar a paz interior aqui nesse primeiro artboard. E depois, Semana das Crianças, esse aqui me indica. Certo. Eu vou cortar isso aqui. Eu não tô ensinando coisas que eu não sei se preciso fazer, mas é só pra... Tipo, quanto mais ferramentas vocês souberem, melhor. Deixa eu cortar aqui só pra ficar melhor de eu ver. Aqui. Quais ferramentas eu vou ensinar hoje? Que eu acho que, sabendo elas 3, vocês conseguem fazer muita coisa. Outra dica. Se você clica... Tipo, se tu quer aumentar uma imagem, isso aqui, né? Eu copiei e colei essa imagem pra cá. Se você aumenta ela, aumenta toda distorcida, ó. Tipo, se você seleciona para aumentar sem clicar em botão nenhum. Se vocês querem aumentar sem distorcer a foto, tem que clicar em Shift. Tô clicando em Shift, ele aumenta na mesma proporção, ó. Não fica distorcido, certo? Tá, quais ferramentas eu vou ensinar hoje para fazer esses 3 artes aqui? Não tem como eu dar zoom na gravação, mas depois no YouTube a gente... Acho que tem como dar zoom, talvez. Vai ser essa ferramenta caneta, que é o P. Essa ferramenta tipo, que é de digitar texto igual no Word normal. Essa ferramenta retângulo, que é para fazer formas. Na verdade, tem ferramenta retângulo, mas tu pode criar qualquer forma aqui. E essa ferramenta pincel, que é um pincel, no caso. Uma ferramenta pincel. Eu tenho cor preta aqui. Ferramenta pincel. Aqui. Pode fazer qualquer coisa aqui com ele. Certo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a diferença do Adobe Illustrator para o Adobe Photoshop, para quem estava na oficina de design, a Dani explicou, é que o Illustrator ele trabalha com pontos de ancoragem. O que isso significa? Ele não trabalha com pixels. Então, quanto se aproximam, ele não vira pixel, ele está sempre numa qualidade boa. Ó, não são pixels, é um cálculo matemático, assim como ele explicou. Então, se você aumentar e diminuir as formas, ela não perde a qualidade, o que é perfeito. Ai, que saco. Eu tô com essa mensagem de que os meus programas não são originais. Só vou fechar aqui rapidinho. Certo. Vou começar criando aquela primeira arte, alcançar a paz interior. Se alguém tiver alguma dúvida, não tem. Eu tô clicando Ctrl menos e Ctrl mais para dar zoom e tirar o zoom. Mas tem essa ferramenta aqui no canto, que é zoom.
que é o Z, certo? Quais elementos que tem aqui? Eu vou começar por esse retângulo aqui, porque acho que é mais fácil. Que eu vou lá selecionar a ferramenta retângulo no canto que eu tinha apontado para vocês. Vou clicar em Shift, que ele vai construir um quadrado perfeito. Vai construir um quadrado perfeito. Ó, porque se eu não clico Shift, ele constrói uma forma aqui, um retângulo. Construir um retângulo perfeito. E ele tá na cor preta, porque aqui no canto eu tenho a cor preta. Como que eu faço para mudar essa cor? Seleciono aqui a minha forma, venho aqui na cor, vou botar... Eu vou trocando as cores dessa arte aqui, só para vocês poderem visualizar melhor. Vou botar uma cor azulzinha clara aqui. Certo, ficou azul claro meu retângulo, né? Essa arte aqui, ela tem um contorno. Como que eu vou botar esse contorno? Venho aqui assim, seleciono a forma. E esse retângulo aqui atrás vai ser o meu contorno. Vou botar um contorno num vermelho, que vocês enxergam bem. Não dá pra ver direito porque esse contorno tá muito fino. Como que eu sei disso? Porque aqui em cima, ó, tem esse painel aqui em cima, tem a grossura do meu traçado, tá no um ponto de ancoragem. Se eu aumentar aqui, vai aumentar a visualização de vocês. Viram? Agora tá em 13 pontos. Vou deixar em 12 aqui. Vocês conseguem visualizar bem. Peraí que eu vou trocar essa cor que tá bem feia. Deu. Certo, já criamos o primeiro quadrado. Vou adicionar um texto agora. Tá, outra dica que é importante. Uma coisa que me irrita muito é quando tu vai digitar nas coisas. Ó, cliquei aqui. E daí tu tem que selecionar as coisas, fica selecionando tudo, sabe? É muito difícil de manipular. Daí no Adobe Illustrator tu tem como bloquear as camadas, igual no Photoshop, na verdade. Peraí, aqui eu tô preenchendo. Vou abrir aqui a camada que eu tô trabalhando, que é a prancheta 1. Vou vir aqui no retângulo, que vai selecionar o retângulo e a borda dele, e vou bloquear. Clica em bloquear aqui do ladinho, ó, não tem nada aqui, mas se você clica ele bloqueia. E daí simplesmente ela fica fixa. Daí eu não fica me atrapalhando. Criei aqui uma caixa de texto, né, na ferramenta tipo, essa aqui do canto, que é um Tzinho, igual nos outros programas da Adobe. E ela criou um texto aqui, só que não dá para ver nada, né, porque ele tá minúsculo esse texto. Eu vou aumentar aqui a fonte, no painel superior tem aqui a fonte para eu selecionar e o tamanho da fonte. Vou botar em 100, vou botar, sei lá, Arial aqui. Aula de Illustrator, vai ser o nome da minha publicação. Vou botar em branco. E tá aqui o meu texto. Que no caso é o meu título, é. Deixa eu mudar o peso. Botar em bold aqui. Tempo que fica dentro. No caso, essa arte aqui ela tem mais de um texto, né? Guia simples para alcançar a paz interior, tudo mais. Vou criar mais de um. Outro tipo, guia simples. Guia simples de Adobe Illustrator. Mesma coisa, posso diminuir o tamanho, vou diminuir aqui 60. Aí. Certo. Aqui, esse texto aqui começa agora sua jornada para a cura, vai ser a mesma coisa. Clique em tipo. Esse outro retângulo aqui, como é que vai fazer? Da mesma forma. Entra no tipo, põe aqui. Criou nesse azul aqui, que era a cor que eu estava selecionada antes, mas vou botar outra cor também para visualizar melhor. Novamente, criou sem traçado, aqui dá para ver que ele está sem traçado. Vou clicar aqui para criar um traçado. Vou botar um preto. E vou aumentar o traçado porque tá muito fino esse traçado, não dá pra ver nada. Oi, tá branquinho. Vai. Aumentar o traçado. Vai.
Como que eu crio um texto dentro dessa caixa? Normal. Vou clicar aqui, criar um texto, passa para o lado. Um clássico. Um bold aqui. E arrasto para dentro aqui, porque ele cria uma caixinha de texto. Viram? Eu posso arrastar para cá. Arrasta para o lado. Certo. Como que faz esse formato aqui para o fundo? Deixa eu bloquear todas essas camadas aqui, peraí. Ó, outra coisa. Quando eu tô aqui na ferramenta de seleção, né? Ela vira um mousezinho. E daí eu posso arrastar o mouse, clico e arrasto para selecionar todos os objetos que eu tô vendo. Aqui no canto, nas minhas camadas, ele vai aparecer, ele vai mostrar quais camadas eu tô selecionando. Todas as que estão selecionadas em azul são as coisas que eu tô selecionando. E eu posso clicar em visualizar ou tirar aqui. No caso, o meu título aqui. E eu vou bloquear todas as camadas, porque eu não quero que elas me atrapalhem nesse momento. Certo? Que daí assim eu seleciono e não seleciono nada. Como que eu faço para criar essa onda aqui? Duas formas vou ensinar. Primeira forma, vou criar um retângulo. Deixa eu arrastar aqui pro lado. Tô fazendo fora da prancheta aqui, porque pra vocês verem melhor. Criei uma forma aqui. Vou botar um rosa pink. Forma número 1. Vou selecionar o meu retângulo. Vou vir aqui em efeito. Vou vir aqui em distorcer e transformar. Distorcer e transformar. E em zigue-zague, eu acho. Não, tornar áspero. Não, não é isso aqui, não. Eu nunca lembro o nome dos efeitos. Distorcer e transformar. Vou estilizar. Não, distorcer e transformar. Zigue-zague, eu acho. Isso, zigue-zague. Tá vendo que criou uma camada que não dá... Se você clica em visualizar, dá pra ver o que a gente tá mexendo. Daí, se eu mexer aqui, dá pra ver. Vou aumentar o tamanho pra vocês verem melhor. 50. Ó, só que não tá redondo, né? Por quê? Porque tá em canto. Se eu clico em suavizar, ele fica uma onda e em canto fica essas coisas pontiagudas aqui. O tamanho, ele vai mudar o tamanho da profundidade, né? Sei lá, o tamanho da onda. Não é esse o nome de tamanho da onda, mas é que fica mais pontudo ou menos pontudo. Da mesma forma, suavizar, né? Ó. E aqui embaixo vocês vão mudar quantas vezes vai se repetir essa onda. Vou botar aqui assim, que tá mais ou menos parecido lá. Suavizar, porque eu quero redondo. Se eu quisesse pontiagudo, eu selecionava canto, mas como eu quero redondo, vou fazer isso aqui. E vou dar OK. Criou uma forma que tem... Foi assim que eu fiz a arte de divulgação da oficina. Criei isso aqui. Essa aqui de baixo tá também com a mesma aresta preta. A mesma traçado preto em volta. Vou selecionar minha forma. Vou vir aqui assim no traçado. Vou botar o meu traçadinho preto que eu tô trabalhando. Branco, que é preto. Criou a aresta preta. Vou dar um zoom para vocês verem. Só que ela tá muito fina. Porque tá em um ponto. Vou obter lá 10 pontos. Aí. Vou trazer isso aqui. Tá, isso aqui eu vou... Só que se eu botar aqui, como essa foi a última forma que eu criei, vai botar em cima de tudo, sabe? Porque eu deveria ter sido a primeira coisa que eu criei. Eu vou vir aqui assim, vou clicar com o botão direito do mouse. Organizar e enviar para trás. Aqui tem várias opções, vocês podem explorar isso depois. Mas organizar e enviar para trás. Ele veio para trás. Igual no PowerPoint tem essa mesma lógica de enviar para trás. Como que eu vou fazer? Eu vou girar isso aqui assim, ó, tá vendo que quando eu aproximo o mouse aqui assim do canto, ele aparece um botãozinho de girar. Vou girar aqui assim, porque ele tá no canto aqui, né, assim. Vou botar um negócio assim. Gira mais ou menos como é que tá. E vou deixar assim. Vocês estão vendo que tá escapando muito da tela, né?
Só que quando depois eu vou ensinar a exportar os documentos, como isso aqui é conteúdo para rede social, estou fazendo em 72 pixels, porque para impressão tem que ser 300 dpi. Mas estou fazendo em 72 porque é para visualização em web, então não tem problema. E estou fazendo em RGB, aqui dá para ver o formato de cor que eu estou usando, porque para web também não tem problema ser RGB. Se fosse impresso, ia ser link. Certo. Isso aqui, quando vocês forem exportar, vocês vão selecionar para exportar a prancheta e só vai dar para ver o que está dentro desse quadrado aqui. Então não tem problema escapar isso aqui para fora. Como isso aqui tem aqui embaixo, eu vou selecionar minha forma, vou clicar em Ctrl C, que é o código universal de copiar, Ctrl V e ele vai copiar o formato. Ficou aqui em cima, de novo, novamente, organizar, enviar para trás, ficou aqui para trás. Ah, Antônio, mas está uma cor branca aqui atrás, não quero cor branca. Não tem problema, vou pegar aqui uma forma novamente, vou selecionar aqui o tamanho do artboard e vou botar outra cor de branco. Peraí. Não quero com traçado, então vou tirar o traçado aqui, clicando aqui em nenhum. E vou botar uma cor, sei lá, um cinzinho aqui, assim, só para não deixar em branco. Como foi a última forma que eu fiz, ficou em cima de tudo, né? Não dá para ver nada que eu fiz. Novamente, organizar e enviar para trás. Ficou isso aqui no final. Como que eu sei que vai exportar direitinho? Para exportar, tá, como é que clica para salvar, né? Mesmo esquema dos programas da Adobe. Vem aqui, arquivo, pode criar novo a partir do modelo. Tem vários modelos, olha, eu vou mostrar modelos em branco. Tipo, de DVD, sabe? Nem se usa mais DVD, mas tipo papel de carta, camiseta, caixa, brochura, cartão de visita, e já vem no tamanho do cartão de visita. Mas eu vou vir aqui em salvar como. Tá aqui, vou salvar ao Illustrator 01. E ele vai salvar no arquivo Adobe Illustrator, que só vai dar para abrir em programas Illustrator. Eu também posso salvar em PDF, em EPS, que é um formato que tu pode digitar depois. Illustrator Template, SVG e SVG compactado. Vou salvar em Illustrator porque é o que a gente está trabalhando aqui. Salvar. Isso aqui eu sempre dou ok, não mudo nunca. Ok. Vocês vão ver que ele até mudou o nome do meu documento aqui. Aula Illustrator 01.ai. Como que eu faço para exportar? Arquivo, exportar, exportar como? Ele já no mesmo documento Aula Illustrator 01. E aqui vai ter assim, ó, muitos documentos, muitos formatos para exportar. Vou exportar em PNG, porque coisa para rede social sempre salva em PNG, que é o melhor formato. Eu dei melhor visualização, mas tem JPEG também, tem vários. Photoshop também. Vou salvar em PNG, Audacity Illustrator 01.png, e usar pranchetas. Isso aqui é importante para exportar só o que está dentro do meu quadrado que eu fiz. Como eu só escrevi no primeiro. Como eu só mexi na primeira prancheta, as outras estão em branco, eu vou selecionar intervalo. Por que eu posso exportar todas? E daí ele vai exportar as três, igual isso aqui, 1, 2 e 3, que eu tinha feito outro dia. E vou clicar em intervalo, porque eu só quero exportar um. Intervalo 1. Só quero que exporte a primeira prancheta. Exportar. Resolução. Pode ser aqui tela, 700 ppi. Isso aqui pode ser nenhum. Cor de fundo branco. Isso aqui não importa porque eu coloquei um fundo, mas se eu não tivesse, eu poderia exportar em transparente, em branco ou em preto. Vou botar em branco, mas não importa. E clicar em OK. Ele exportou. Vou aqui na minha área de trabalho. Tá aqui, ó. Aula Illustrator. Prancheta 01. Ele exportou só o que estava dentro daquele quadrado. Dá pra ele, cortou bem aqui. Essa aqui foi a primeira arte. Ah, tá. Outra coisa. Eu não fiz
esse formato aqui, né? Vou fazer aqui também rapidão, para vocês verem. Mesma coisa, como que eu vou fazer isso aqui? Clicar aqui em criar uma forma. Em vez de criar um retângulo, vou criar uma elipse, porque isso aqui é um círculo deformado. Então, ferramenta elipse, vou fazer um círculozinho, shift, para fazer um círculo perfeito, e não um círculo, sei lá, distorcido, um portal aqui. Círculo perfeito. Criou na mesma forma que eu estava usando, que é um traçado preto. E uma cor rosa, vou trocar essa cor aqui. Um verdão. E vou deformar. Como que eu vou deformar? Da mesma forma que eu deformei essa forma aqui. Clica no meu retângulo, no meu círculo, minha elipse, efeito, estilizar, opa não, distorcer e transformar, zigue-zague, que foi o que a gente tinha criado antes. Ele, tu viu que ele visualizou aqui. Vou aumentar o tamanho também para vocês verem. Então, 30 aqui. Certo. Mesma coisa. Se eu clicar em suavizar, vai ficar uma coisinha, um Bob Esponja aqui redondo. Se eu clicar em canto, vai ficar umas coisas pontiagudas. Como esse aqui é pontiagudo, quero pontiagudo. Só que ele tá... As arestas estão menores, né? Vocês estão vendo, tá muito... Tem pouco... Tá pouco pontiagudo em relação a esse. Vou aumentar, deixar bem pontiagudo. E vou diminuir as arestas, porque essa aqui tá com menos arestas, ó. Acho que agora ficou... Se não ficou igual, ficou bem parecido. Posso diminuir aqui para visualizar melhor. Ó, fica uma estrela. Posso botar aqui em cima de novo. Opa. Diminuiu porque assim, conforme eu vou deformando, ele vai ficando... Tipo, ele ainda tem o mesmo número de arestas. Como que eu mudo depois? Criei o efeito. Como é que eu mudo depois? Clica aqui na minha forma. No caso, a minha área de trabalho está configurada pelas coisas que eu uso mais. Então, tem aqui aparência. Aqui eu posso configurar as coisas que eu já tenho. Se não estiver aparecendo essa janela de aparência aqui, vocês vão vir aqui em exibir. Não, aqui, janela, desculpa, não é aparência. E aqui vocês podem selecionar todas as janelas que o programa permite. E daí seria em aparência, que é essa aqui, Shift F6. E ele vai me dar a janela aparência. Assim como os outros programas, dá para descolar essa aba aqui. Vou selecionar a forma que eu quero modificar e vou clicar em zigue-zague, que é o efeito que eu apliquei. Daí eu posso mudar a coisa que eu já tinha mexido. Vou diminuir aqui um pouquinho. Certo. E aqui ficou o formato que eu tinha criado antes. Se alguém quiser que eu repita alguma coisa, é só me avisar. E esse foi a primeira arte, no caso, mais feia do que... Tipo, essa aqui tem uma paleta de cores linda e essa aqui eu peguei cores da minha cabeça. Mas ensinei basicamente a fazer essas formas aqui que o Canva utilizou. Vou apagar isso aqui, para não me atrapalhar. Vocês viram que só selecionou que não estava desbloqueado, né? Como isso aqui está bloqueado, eu vou lá e desbloquear para eu poder apagar. Vou fazer, então, o artboard número 2, que é essa daqui. Vocês estão vendo que essas formas aqui, elas não são formas perfeitas, né? Uma pessoa ilustrou isso aqui, fez à mão. Então, eu vou usar a ferramenta pincel que eu tinha falado antes, que é que permite eu fazer uns desenhos conforme estou com vontade. Eu ensinar duas formas, né? Outra forma é usar essa ferramenta pincel. Tu pode chegar aqui assim e fazer assim, só que não vai ficar perfeito, vai ficar mais distorcido. Como que faz para deixar melhor isso aqui? Deixar melhor esse traçado aqui? Porque eu, por exemplo, estou desenhando no mouse aqui. Mas quem tem mesa de desenho vai desenhar com mais precisão. Mas como no caso eu não estou usando no momento, vou fazer um círculo aqui. Não, vou fazer um coração. E ficou um coração torto, né? Ficou um coração feio. Como que eu faço para melhorar esse coração? Eu vou vir aqui assim, vou selecionar, né, esse rabisco aqui que eu fiz, e eu vou vir aqui assim, nessa ferramenta Shaper, clicar com o botão direito,
E ferramenta suavizar. O que essa ferramenta suavizar faz? Ela suaviza o meu traço. Ou eu posso repetir aqui em cima e ela vai arredondar o desenho que eu fiz. Tá vendo? Para ela ficar mais arredondada e ficar mais bonito. Vou dar outro exemplo. Escrever aqui. Botar uma letra A. Peraí. Vou botar um P de pet. Horrível esse P, né? Vou selecionar. Ferramenta suavizar. E ele vai diminuir o número de os pontos de ancoragem. Vocês estão vendo que tem esses pontos aqui, né? Esses pontos a gente consegue editá-los. Tem duas ferramentas, né? Tem essa seleção, que ele seleciona as coisas, tipo, só seleciona. E do lado vai ter essa ferramenta seleção direta, que pode selecionar ponto por ponto, ó. E esses pontos de ancoragem, a Dani mostrou isso, mas eles trabalham assim, ó. Eu posso mover eles, tipo, mover o ponto, isso vai deformar a minha forma mais ainda. E eu posso mudar o ângulo que eles estão distorcidos, olha. Se eu seleciono aqui essa bolinha aqui do canto, ele vai modificar o meu ponto de ancoragem. Isso é legal. Vou dar outro exemplo, peraí. Essa ferramenta que eu tinha falado no início também, que é a ferramenta caneta, ela vai trabalhar só com pontos de ancoragem. Olha, quando eu clico, ela cria um ponto de ancoragem. Isso aqui é legal para fazer uma forma, que eu posso fazer um triângulo aqui, ó. Criou um triângulo. No caso aqui tá só com um traçado, né? Dá para ver aqui. Mas eu posso inverter e ficar preenchido. Vou apagar de novo. Mas aqui eu tô fazendo uma coisa dura, né? Tipo, não tá com os cantos suavizados. Não tem problema. Se tu clica, quando tu clica, em vez de tu largar o mouse, ó, aqui eu cliquei 2 vezes e não pressionei, sabe? Se eu clico uma vez e crio um ponto de ancoragem e quero que faça uma forma redonda, eu vou só pressionar o mouse, não vou largar, e ele vai criar um ângulo para eu criar. Ele vai me deixar que eu mexa no ângulo que está sendo criado esse ponto de ancoragem. Isso aqui é legal para tu criar umas ondas, assim, ó. Sabe? Enfim, mas existe essa ferramenta de pontos de ancoragem e é legal vocês explorarem ela porque ela permite muitas coisas. E esse ponto de ancoragem, ele permite também que eu use a ferramenta suavizar, se eu quiser suavizar. Ó, ele vai ficar arredondando os cantos. Opa. Aqui não deu certo. Mas ele... Beleza, vou partir para essa outra aqui. Tá, comecei falando disso porque isso aqui não é uma ferramenta perfeita, né? Diferente da outra vez, eu vou fazer em ordem agora. Eu vou fazer primeiro o plano de fundo. Novamente, criar um retângulo. Criar um retângulo aqui no fundo. Só para avisar, não sei se alguém... Eu não avisei no início, mas a oficina ela vai até às 11. Porque eu tenho outro compromisso às 11, mas... vou ir explicando aqui, daí se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me avisar no chat. Tá, certo. Criou uma forma, só que essa forma ela tá só com traçado, por isso ela não apareceu aqui. Ó, porque aqui dá pra ver que ela tá só no traçado. Então eu vou vir aqui. Se eu clico aqui nesse botãozinho, nessas flechas, ele vai alterar. Em vez de ficar só o traçado sem preenchimento, ela vai ficar só o preenchimento sem traçado, que é o que eu quero. Vou selecionar uma outra cor aqui. Um azul de novo. E eu vou selecionar o mesmo tamanho que eu tô na prancheta. Como que fizeram essas formas aqui, né? Essas formas pode pegar desses bancos de dados, bancos de ícones. Vou mostrar um aqui só para caso alguém não saiba. Tem esse aqui que é Icon Finder. Vou pegar aqui assim um ícone. Universidade. Não, gratuito, né? Peraí. Vou botar esse aqui. Isso aqui não são necessariamente coisas do Illustrator, mas é legal ter esses conhecimentos de banco de fonte, banco de ícone, banco de cor, banco de, sei lá, outra coisa. Exporta. Vou baixar esse SVG, que era um formato que eu tinha explicado antes, porque ele permitiu alterar as coisas. Deixa editável, né, esse ícone. Eu gosto de selecionar assim, quando eu baixo uma coisa, eu gosto de só puxar e puxar aqui pro Illustrator que ele vai, ó. Opa.
ele abriu em outra aba, porque o Illustrator tem o mesmo esquema de abas do Photoshop. Vou selecionar aqui o ícone que veio, Ctrl C, Ctrl V. Veio em minúsculo, mas não tem problema, eu aumento. Certo. Vou clicar aqui. Espera aí. Deixa eu botar isso aqui. Ele tá. Como ele vem em SVG, ele tá totalmente editável. Só que eu quero editar ele em conjunto, né? Então eu vou vir aqui selecionar, agrupar. Aí. Daí agora eu edito ele agrupado. Deixa eu. Tá, como que eu coloco transparência, né? Isso aqui tá meio transparente. Aqui na minha área de trabalho aqui de cima, eu vou vir aqui em opacidade, botar 15%, que vai ficar bem transparentezinho. Vou bloquear a camada azul do fundo também, porque tá me atrapalhando. Prancheta 2 aqui. Mesma forma, bloqueei. Essa aqui eu não bloqueei porque eu quero. Vou copiar e colar mesmo o ícone várias vezes. Só porque. Pra não ter que ficar. Porque que a pessoa usou ícone diferente, sabe? Mas não precisa hoje. Vou fazer um template aqui no fundo. Como tem alta transparência, se tu coloca uma forma em cima da outra, ela se sobrepõe, tá vendo? Porque ela tá transparente. Certo. Vou ter aqui umas coisas no fundo. Vou criar essa forma aqui. Como essa forma ela tá meio desenhada, eu vou fazer com a ferramenta pincel. Como eu estou imitando uma arte do Canva, eu vou fazer em cima, porque vou usar de orientação. Isso é legal para vocês vetorizarem os desenhos de vocês, para quem ilustra. Tu pode printar, tu pode escanear, na verdade. Que isso ficou bem ruim. Vocês podem escanear o desenho de vocês, botar no Illustrator e desenhar por cima. Estou fazendo com o mouse, então ficou ruim. Mas não tem problema, porque... No caso, esse canto aqui ficou feio. Como que eu arrumo esse canto, né? Deixa eu dar mais um aqui. Vou selecionar aqui com a ferramenta Seleção Direta. Selecionei. E ele vai me mostrar os pontos de ancoragem, né? Eu vou pegar o último ponto de ancoragem, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Foi onde eu distorci. Eu vou selecionar ele aqui e vou juntar aqui assim. Perfeito. Se eu mudar a cor, ele já vai ficar num formato parecido, sabe? Mas tá todo torto, então eu vou suavizar dessa forma. Vou vir aqui assim na ferramenta suavizar que eu tinha mostrado antes e suavizar isso aqui. Trocar de cor. Daí eu vou inverter aqui para preencher. Botar um roxo. E vou subir lá para cima, que é onde eu tô mexendo. Ficou parecido. Essa foi uma das formas de fazer que eu fiz com a ferramenta pincel. Que outra forma que tem de fazer isso, Antônio? Dá para fazer também com a ferramenta caneta que eu tinha mostrado antes, que trabalha com pontos de ancoragem. E essa aqui vai ser mais fácil, porque eu posso trabalhar ponto a ponto. Olha, criei aqui para começar aqui, pressiono o mouse e ele vai, né, usar para eu criar um ângulo, né? Posso criar exatamente aqui o ângulo que tá. Se eu clico aqui de novo, ele cria. Olha, ele criou. Agora eu não estou pressionando meu mouse. E ele entendeu que eu quero trabalhar com uma forma circular e dele automaticamente fez isso. Se eu não quiser trabalhar com uma forma circular, eu clico aqui no último ponto e ele vai travar, né? Tipo, deixou de ser uma curva e agora é uma reta. Como eu quero trabalhar numa curva, eu vou deixar na primeira opção. Cliquei aqui de novo. E daí vai ficar bem mais preciso do que o que estava antes, entendem? Essa parte final pode ser reta. Que saco. Certo. Criei aqui uma forma, ela não dá pra ver porque ela tá só com traçado, que tá aqui.
ficou aqui. Eu posso suavizar isso aqui também, não tem problema se vocês quiserem uma coisa mais circular perfeita. Vou trazer lá para cima de novo também. Vou apagar essa aqui, que essa aqui ficou mais feia, e usar essa aqui. Espera que eu vou bloquear essas coisas aqui do fundo agora. Ah, tem como selecionar também as coisas que eu estou usando aqui nesse botãozinho aqui, azul. Que ele seleciona, tá vendo? Vou selecionar, clicar em Ctrl, selecionar todos. E clicar em bloquear, né, no caso. Que assim eles podem selecionar para mim. Criei uma das formas, vou criar outra da mesma forma. Deixa eu clicar aqui. Eu prefiro criar com a ferramenta caneta no momento, então eu vou criar com a ferramenta caneta. Eu sempre deixo só no traçado para visualizar, porque assim eu consigo ver os cantos, senão fica atrapalhando a minha visão. Peraí que eu tô... Criou outra forma, só que ela tá só com o traçado de novo, né? Ó. What? Perdi sem querer. Ele criou só a ferramenta traçada, eu vou trocar aqui para virar com preenchimento. Deixa eu dar uma suavizada, ficou meio curto. Certo. Vou trocar de cor. Vou botar um amarelo aqui. E botar aqui junto. Deixa eu até diminuir um pouquinho de tamanho. Ok, uma coisa minimamente parecida, né? Vocês podem botar a mesma cor. Como que seleciona essa mesma cor aqui, ó? Tu vem aqui, seleciona a forma. Ferramenta conta-gotas, que também tem no Photoshop e nas outras. Seleciona aqui a ferramenta conta-gotas e vai pingar na gota aqui da cor que eu quero. Vou pegar essa cor, mesma coisa, branco, beleza. Como que adiciona esse texto? Mesma coisa que eu ensinei antes. Deixa eu bloquear essas camadas, porque eu particularmente sempre gosto de trabalhar com camadas bloqueadas. Seleciona tipo, ferramenta tipo. Vou botar aqui Semana da Criança. Como esse texto aqui está em uma fonte manuscrita, eu vou botar uma fonte manuscrita também. Vou botar uma cor branca para vocês verem melhor. Aumentar o tamanho, assim, bem. E vou procurar aqui uma das fontes que eu vou ter, que vai ser uma fonte manuscrita. Sei lá. Essa aqui. Bem parecida, inclusive, com essa. 60. Ai. Semana da Criança. Dá pra fazer dessa forma. Tá. Como que... Vocês estão vendo que ficou um espaçamento gigante aqui, né, entre esse texto. Como é que edita o texto em si? Janela. Para abrir uma janela. Isso aqui é um tipo. No design gráfico se chama de tipo. Então, vou abrir aqui tipo de caractere. Eu acho. Tipo de caractere. E aqui tem a fonte que eu estou usando, essa Dawn of a New Day. Aqui tem o tamanho, que é 71. Vou deixar em 70 para ficar... para ficar um número exato. E aqui tem o espaçamento, olha, tá vendo que tá o espaçamento 84? Porque ele tem automático, tá no automático. Só que esse automático eu achei muito grande, então eu vou diminuir. Vou botar em espaçamento 48. Eu posso aqui também mudar o espaçamento entre as letras. Vou botar aqui assim, para ficar bem mais espaçado. 0. E aqui eu posso deixar também o espaçamento, não sei o nome disso, mas kerning. Mas aqui também tá no automático, se eu botar em ótico, ele vai adaptar para a visão, né?
Tipo, não vai ser um cálculo matemático. Certo. Isso aqui é para modificar o texto, essas coisas do texto. Eu posso deixar também em tudo maiúscula. No caso, essa fonte é manuscrita, fica horrorosa, tudo maiúsculo. Deixar em versalete. Em sobrescrito. Tipo, assim, ó. Botar esse A em sobrescrito. Aqui. Sobrescrito em subscrito. E em sublinhado aqui. E aqui riscado. Vou apagar isso aqui porque eu quero mostrar outro efeito para vocês. E eu quero trocar de fonte. Clicar outro. Vou botar uma fonte mais padrão, assim, só para vocês verem melhor. Essa aqui. Ah, mas como é que edita texto? Sabe que eles, quando antigamente se usava Word, eles faziam aquelas Word art, assim, que era um título, assim, num arco-íris, num formato diferente? Tem como fazer isso aqui no Illustrator também. Como é que faz? Seleciono o texto. E aqui, ó, tá vendo na minha área de trabalho? Tem essa ferramenta aqui, que é um criar envelope. Clica em criar envelope. Ele vai clicar em visualizar, né, para eu poder ver. E ele vai me dar uns efeitinhos aqui, ó. Tem arco, daí tem arco inferior, assim. Tem bandeira. Eu adoro esse bandeira aqui, sempre uso. E aqui tu vai alterar a curvatura. Pra ver se ele quer mais ou menos curvado. E aqui, assim, a distorção horizontal e vertical. Isso aqui eu nunca mexo, porque, olha, ele... Isso aqui é legal se vocês querem colocar dentro de algum formato. Eu vou deixar em 0 esse aqui e 0 esse aqui em cima. Eu vou deixar em bandeira. Só aqui na curvatura. Certo, ok. Ficou o texto diferente. Como que cria essa estrelinha aqui? Pode ser a mesma coisa da prancheta. Com essa ferramenta aqui, prancheta, com essa ferramenta caneta, vocês conseguem fazer muita coisa. Ó, cliquei uma vez para criar, pressionei para fazer um formato. Deixa só o traçado para vocês verem. Cliquei de novo para ancorar o ponto. E aqui sim eu faço uma estrelinha exatamente igual. Isso aqui vocês podem usar para fazer identidade visual, para fazer desenho, para fazer ilustração. Tá vendo que ficou... Ó, mas ficou esculhambado aqui em cima. Porque eu... Mas eu posso editar depois. Ó, só mudar a angulação do meu ponto. Aí. Posso aumentar a grossura para ficar do mesmo tamanho. Aí. Outra coisa legal é que o Illustrator ele tem canetas igual o Photoshop. Vou abrir outra coisa aqui. Quero fazer um coração aqui, né? Eu estou usando o pincel 3 pontos, que é esse aqui, ó. Mas eu tenho várias opções de pincel. Ó, essa aqui parece rabisco, sabe? Aqui assim dá para ver melhor, artístico. Ó, uma aquarela, para quem gosta de ilustrar. Dá para ser uma aquarela, tá na cor preta aqui, mas dá para mudar. Aqui em cima também dá para mudar. Como é aquarela, a cor fica mais fraca, mas... Deixa eu pegar outro pincel aqui, peraí. Lápis carvão. Esse aqui eu sempre uso. Ó, pegar um lápis, como se estivesse desenhado num lápis carvão, né? Ó, várias pincéis diferentes. Certo. Acho que eu ensinei todos os elementos que tem aqui. Tá, esse aqui, pode ser esse aqui também, como é que eu faço? Esse aqui eu fiz da mesma forma, eu posso fazer assim, ó.
mais ou menos como é que... É porque ele é uma linha perfeita, né? Eu posso só criar uma linha reta, na verdade, ó. Esse aqui é um bom exemplo, peraí. Eu clico em Shift e quando eu tô desenhando uma linha, ela fica uma linha perfeita, ó. Não, eu não lembro como é que fazia perfeito. Mas enfim, vou fazer uma linha aqui. Vou suavizar. Selecionei. Vou suavizar. Vou trocar de... Ó, essa aqui, por exemplo. Só que essa aqui tem as bordas quadradas, né? E não é o que eu queria. Ó, essa... Não. Essa aqui, por exemplo. Tá vendo? Vai dar o mesmo efeito de texto marcado, sabe? Vou aumentar a grossura e ele fica como se fosse um rabisco no fundo, né? Depois adicionar um texto em cima. Igual aconteceu aqui. Promoção. Ó. Criei um tipo. Promoção. Em branco. Ficou um texto em cima de uma coisa marcada. Certo. Aqui também é a mesma forma, a mesma coisa que foi feita. Criaram um tipo e tu digita aqui com essa fonte. Se alguém tiver alguma dúvida, só avisar. Eu criei com outras cores e outro formato, mas eu ensinei a fazer os elementos aqui, então vou pagar esse aqui também. Vou bloquear as camadas, peraí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu não sei se eu tô sendo compreensível, mas se eu não tiver, daí vocês me avisem. Opa. Vou apagar essa camada aqui do fundo também. E para minha prancheta número 3. Estou apagando só porque fica melhor de visualizar. Certo. Essa aqui eu vou tentar fazer exatamente igual. Eu acho que fica melhor a visualização. Como eu coloco um fundo? Novamente, criar retângulo. Crio um retângulo no fundo. Como que eu seleciono essa cor? Ferramenta conta-gotas. Pingo aqui. Vai ficar da mesma cor cinza. Vou bloquear essa camada no fundo, que senão ela fica me atrapalhando. Ah, outra coisa. Ah, não, isso aqui eu já vou ensinar aqui. Vou bloquear essa camada, né? Bloqueou, não consigo mais selecionar. Esse texto me indica... Ele tá um pouquinho curvado, vocês conseguem ver, ele não tá numa linha reta. Vou selecionar tipo. Me indica. Não vai ficar exatamente igual, porque eu não sei que fonte que é essa que usaram, mas... Vou chutar uma aqui. Ó, essa aqui parece um pouco. Vou aumentar um pouquinho essa fonte, 100. Ou mais. Como que eu seleciono a mesma cor? Vou vir aqui, ferramenta conta-gotas, selecionar vermelho. Com o mesmo vermelho. Vou adicionar lá o criar envelope para ficar um pouquinho curvado. É esse aqui mais ou menos que estão usando. E essa fonte ainda está muito colada, né? Essa aqui está muito espaçada. Vou selecionar aqui o meu texto. Janela caractere, né? Que se não estiver aparecendo aqui, vai aparecer em janela. Opa. Desculpa. Janela tipo caractere para aparecer. E eu quero aumentar o espaçamento dessas letras. Olha, essas daqui estão mais separadas e as minhas estão muito coladas. Vou botar um 100 aqui, ó, que fica mais separado. Certo. Já fiz o primeiro texto aqui. Como que eu faço as coisas ficarem alinhadas? Assim como o Photoshop, esse aqui tem as réguas. Pode clicar com... Se ela não estiver aparecendo, no caso não está aparecendo aqui a minha régua, eu vou clicar com o botão esquerdo, botão direito, mostrar réguas. Vai só aparecer minha régua. E eu posso puxar, olha, para criar umas linhas guias. Eu vou... Ó, tá vendo que ela me indica aqui que é o centro? Porque o Illustrator ele dá
esses guias rápidos, ó. Vou mexer até parecer que tá no centro também. Pera aí. Ai. Não sei se tá no centro. Deixa eu desbloquear a câmera. Aí eu consigo fazer melhor. Beleza. Quando tu exportar, não aparecem essas linhas azuis. Eu deixo elas bloqueadas sempre, porque assim eu não consigo tocar nelas também. Bom, selecione e não... Elas não selecionam. Essas guias, quando vocês exportam, elas não aparecem, então é realmente só para vocês se guiarem. Vocês podem clicar em ocultar guias aqui e elas somem, mas é legal deixar elas aparecendo. Mostrar guias, certo? Vou criar esse formato aqui. Como que faz esse formato? Eu vou criar um retângulo normal, do mesmo tamanho aqui. Só que tá vendo que ela não tem os cantos arredondados, né? Como que arredonda cantos de formas? Pera. Aqui, ó. Nesse círculozinho aqui, ó. Se eu seleciono e puxo, ela arredonda os cantos. Que eu esqueci o que eu vou fazer agora. Fico com os cantos arredondados. Todos os cantos. Simultaneamente, ele arredonda os 4 cantos. Vou selecionar em preenchimento. Vou selecionar na mesma cor com o conta-gotas. Pegar essa minha forma e botar lá em cima. Antônia, Sim. você pode mostrar como é que faz os cantos de novo, porque travou aqui pra mim? Claro, sem problemas. Eu criei uma forma aqui, um retângulo normal. No caso, ela dá a opção criar o retângulo já com os cantos arredondados, né? Que é assim. Só que se edita os... Tô passando um avião aqui, eu vou dar um minutinho, porque eu moro do lado do aeroporto. Quando tu cria uma forma e ela não tem os cantos arredondados, ela aparece essa opção aqui ó, no canto, que é um círculozinho preenchido. E conforme tu puxa ou empurra, ela vai arredondar os cantos. Como eu quero só um pouquinho arredondado, vou arredondar aqui conforme eu quero e ela fica arredondada. Ó, deixa eu mudar de cor pra vocês verem melhor. Ficou com os cantos arredondados. Posso editar depois também, conforme eu quero. Deixa eu apagar porque eu já criei a forma lá em cima. Ah, tá. Tem a cabeça de uma pessoa aqui, né? Como é que a gente vai fazer? Vou arquivo, importar. Ué, não tem importar. O arquivo abrir, então. Uma foto que eu tenho aqui, não sei que foto. Deixa eu pensar. Que foto é essa? Ah, tá, essa aqui que eu tinha aberto antes. Deixa eu só pegar uma foto. Deixa eu ver se tem alguma foto da minha do trabalho, peraí. Tá, não tenho. Vou pegar uma foto qualquer, porque eu não queria abrir as galerias do meu computador, mas... Ó, eu abri sem querer aqui uma outra aba, mas tá aqui a aba que eu tô trabalhando. Dá pra ver que o nome é Illustrator 01. Vou importar uma foto que eu quero. Essa aqui. Ai, o problema é que essa aqui tem um fundo transparente. Peraí. Tá, vou abrir essa aqui que é esse documento que a gente tá abrindo. Abri ela numa outra aba, que é essa foto 2. Vou clicar em Ctrl C. Foi lá na aba que eu tô trabalhando. Ctrl V. Imagine que isso aqui é uma foto de uma pessoa. Como que eu faço para deixar num círculo redondo? Vou criar uma forma, uma elipse. Vou botar aqui em cima, ó. Tá? Pode ser menor, não tem problema. Como que eu faço para colocar essa foto dentro desse círculo aqui? O círculo tem que estar por cima, isso é importante. Seleciona os dois, com o mouse aqui mesmo.
Botão direito do mouse, criar máscara de recorte. Está dentro do círculo. Se isso aqui fosse uma foto de alguém igual esse homem aqui, ele ia estar aqui dentro igual, da mesma forma, então... Como que eu diminuo de tamanho agora? Vou clicar aqui, né? Virou uma forma só. Vou clicar em Shift, que ele vai manter o círculo do mesmo tamanho. Vou diminuir aqui um pouquinho. Vou botar aqui assim onde é que tá. Ah, mas esse aqui ele tá com um traçado em volta. Não tem problema, a gente bota um traçado também. Só um minuto. Como que coloca um traçado? Vou clicar aqui no traçado. Como ele tá com um ponto de interrogação de preenchimento, porque ele não tem cor de preenchimento, é uma foto que é um preenchimento dele. Vou pegar aqui no traçado. Como eu quero que fique com aquele mesmo efeito de que é uma continuidade, vou selecionar a mesma cor do traçado. Aqui. E vou... Ué, peraí. Tá, como eu não consigo selecionar por conta-gotas, olha, ele não vai selecionar. Eu vou ver que cor que é essa aqui e vou copiar o código dela. D9, 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 copiar. Vou selecionar aqui. Eu quero um traçado, né? D9, 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 vou colar para ele ficar da mesma cor. E ele ficou com um traçado minúsculo. Não tem problema, a gente aumenta o traçado. Ah, tá. Ó, vocês viram que quando eu cliquei ele não apareceu porque ele está selecionando os dois, né? Ele está selecionando no envelope que tem a foto dentro. Mas se eu clicar aqui em cima do traçado duas vezes, ele aparece daí aquele painel que eu tinha mostrado. Vou botar aqui uns 10 também. Esse traçado, que fica melhor de visualizar. E ele fica, como tá da mesma cor, parece que é uma continuidade. Fica igual aquela caixinha do Instagram. Certo. O que mais tem aqui? Tem um texto. Vou bloquear também as camadas, porque não gosto de trabalhar com camada desbloqueada. Aqui e aqui. E essa aqui. Vou adicionar um texto. Clicar em tipo. Aqui não tem. É porque eu tô com uma camada bloqueada. Pera aí. Qual que é o texto que tem ali embaixo? Um filme ou série para assistir. Esse texto é muito grande, está muito maior do que o anterior. Deixa eu trocar de fonte e diminuir o tamanho. Essa aqui. Vou botar um 60. Que daí fica conforme... Tá, como que vocês mudam o parágrafo aqui, né? Porque ele tá maior que a caixinha. Se tu clica aqui na ferramenta de seleção, ele vai virar uma caixinha de texto, né? E se eu diminuir ou aumentar aqui, ele vai distorcer o texto. Mas se eu clicar duas vezes aqui nessa bolinha branca, vocês vendo que aparece o ícone aqui, ele vira um parágrafo. Tipo, vira uma caixinha de texto que eu posso editar como um parágrafo. Vou fazer de novo. Selecionei aqui, fica deformado, né? O jeito que ele tá aqui, ele deforma. Então, se vocês quiserem deixar o texto comprido, é esse jeito que se faz, mas se vocês querem diminuir o tamanho da caixinha, tem que clicar duas vezes aqui e ele vira uma caixinha de texto. E eu posso fazer assim. Aqui embaixo ele vai ter também outro retângulo branco, que é do retângulo da mesma forma. Deixar na cor branca. Deixar um pouquinho mais arredondado aqui, porque ele está arredondado lá. Vou pôr na mesma cor. Vai. E aqui ele colocou um texto aqui dentro, né? Que cria da mesma forma. Cria um tipo, clica aqui em cima. Te vejo nos comentários. Se eu clico no texto e eu clico no conta-gotas em outro texto, ele fica exatamente igual. Fica na mesma cor, na mesma fonte. Vou diminuir também o texto. Para caber. Então, 40. Deixa alinhadinho aqui no centro. Certo.
Mas soltou. Só falta essa flecha, né, desse aqui. No caso, isso aqui pode ser uma flecha de... que vocês acham em banco gratuitos. Vou abrir lá o banco gratuito que eu estava mexendo antes. Se vocês procurarem Arrow, que é flecha em inglês, eu posso pegar uma flecha pronta aqui e botar lá. Outra flecha. Vou copiar. Vou colar. Não tem problema. Veio uma flecha minúscula, mas eu posso clicar em Shift e aumentar. Selecionar na cor branca. E vou botar aqui. Ele botou o arroba dele, arroba site bacana. Porque isso aqui é uma arte do Canva, então vocês botam o arroba que vocês quiserem. Eu vou botar aqui Preciso UFC. Beleza. Tudo certo. Essa aqui era a terceira arte que a gente ia fazer. Vou mostrar como exporta de novo, caso alguém não tenha prestado atenção. Exportar como. Se eu exportar as 3 artes, né? Digamos que eu tenha feito aqui. Deixa eu fingir que eu fiz 3 artes aqui. Peraí, post 1. E assim que se faz carrossel, né? Eu tinha explicado no início. Sim. Aqui. Post 1. Post 2. E aqui o post 3, que está mais elaborado. Como é que eu vou exportar? Digamos que tenha acabado aqui os meus cards do meu carrossel. Exportar. Exportar como? Usar as pranchetas, que é para aparecer exatamente o que está dentro do quadrado. Usar pranchetas. Como eu quero todas, vou selecionar aqui tudo. Peraí. Tudo. E ele vai exportar. Deixa eu botar o Illustrator 01. Aqui. Selecionar em 72 ppi, porque é para visualização web. E ele selecionou. Olha, vocês viram que ele exportou as 3 aqui para minha área de trabalho? Aqui, ó. Ele selecionou com o nome prancheta 1, prancheta 2 e prancheta 3. Se eu abrir, ele está aqui exatamente o que tinha dentro do meu círculo branco. Que era post 1, post 2. Opa. Esse aqui e post 2. Bom, ficou exatamente o que tinha dentro do quadrado. Eu expliquei esses 3 artes aqui porque eu achei que eram... Podia explicar as ferramentas que a gente mais usa. Ainda tem outras que vocês podem explorar, mas assim... Sabendo essas 4 aqui que eu ensinei, tipo retângulo, caneta e pincel, vocês vão fazer tudo, sabe? Daí... Vou apagar aqui. Como são 10h20 ainda, e a oficina está programada até 11 horas da manhã, eu vou explicar a atividade e vou ficar disponível aqui se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Deixa eu explicar a atividade que eu tinha imaginado. Proposta de atividade, né? O que eu tinha pensado? Que, no caso, como é que vai funcionar a geração de certificados, né? Pensei em fazer geração de certificado, uma pela presença na aula expositiva de hoje, que daí seria de 2 horas, das 9 às 11 horas. Como é uma oficina introdutória de Illustrator, a gente pode debater a possibilidade de fazer outros encontros, mas com outros propósitos, tipo, voltado para identidade visual e tudo mais. Daí fazer uma geração de certificado de mais 2 horas para quem vier na monitoria, que vai ser na quinta-feira que vem, que eu vou tirar dúvidas. Eu quero que vocês tragam, tipo, tentou fazer essa atividade em casa e não conseguiu fazer tal coisa. Traz que vocês transmitem a tela para mim e a gente trabalha juntos. E mais 2 horas para quem fizer essa atividade que eu estou propondo aqui. Daí seriam no total, para quem participar dos 2 encontros mais atividade, vão ser 6 horas de certificado da CG. O que seria essa atividade? Seria escolher uma dessas 3 peças que eu trouxe, ou essa aqui, ou essa aqui, ou essa aqui, e fazer no Illustrator. Óbvio que vocês podem fazer no Canva e só uma das cores, mas
saco. Abriu de novo. Tô com um problema no meu Adobe, se alguém souber como resolver, eu aceito. Certo. Escolher uma dessas 3 artes e fazer ela no Illustrator. Vocês podem fazer no Canva e editar e mandar, mas eu vou confiar que vocês vão fazer no Illustrator e editar. Daí, e enviar um mini relatóriozinho assim, ó, falando quais ferramentas vocês utilizaram, entendeu? Tipo, utilizei a ferramenta tipo para adicionar os textos no CAD, se vou adicionar a fonte que vocês usaram, a ferramenta retângulo para adicionar um contraste ao plano de fundo, né? Tipo, por exemplo, nesse aqui, tem um contraste com esse fundo azul. E usei a ferramenta elipse com o efeito zigue-zague. Fazer uma dessas só e enviar até o dia 12 de outubro, que é terça-feira que vem, até as 11 horas por meio do patch. Essa vai ser a atividade. Eu acho que vocês poderiam utilizar. Claro que vocês podem mudar, né? Mudar as cores, mudar o texto que vai estar escrito. Vai ser livre, mas, se possível, escolher uma dessas 3 artes que a gente trabalhou. Eu posso enviar essa apresentação dos slides por e-mail, não tem problema. E acho que é basicamente isso. Eu deixei o contato do PET, o contato do curso, porque essa oficina ela é em parceria com o LAP. E também deixei o meu e-mail aqui, caso alguém tiver qualquer dúvida, eu estou sempre disponível. Então, se vocês quiserem que eu repita algum processo, eu não sei se eu fui muito breve, mas eu queria fazer uma oficina dinâmica para que ensinar o máximo de recursos possível nesse breve tempo. Que vocês possam saber o mínimo do programa para só iniciar e depois irem explorando ele conforme as necessidades de vocês. Então, basicamente isso. Se não tiverem mais nenhuma dúvida, eu acho que vocês podem. Estão dispensados, mas se alguém tiver com alguma dúvida. Tu vai disponibilizar as artes de referência para a gente se basear para fazer? Sim, eu envio o slide, e daí elas estão no slide. Eu envio agora, assim que eu sair daqui. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu acho que era isso por hoje. Eu tenho uma dúvida. Claro. Quando você for fazer as formas e passar para trás, dá pra gente, em vez de clicar lá, ficar com o botão direito e ir para trás, dá pra mexer nas camadas, que nem a gente faz com o Photoshop? Não, eu acho que não. Deixa eu tentar aqui. Até onde eu sei, se tu troca as camadas, ele não. Vou transmitir aqui de novo. Pode ser que funcione, mas eu não lembro. Deixa eu tela inteira. Ó, eu vou criar 2 camadas aqui diferentes. Criar um retângulo. E eu vou criar uma elipse de outra cor. Elas estão as duas aqui, ó. Não, ele muda na camada. Ele muda na camada e também eu selecionei enviar para trás, né? Tipo, enviar para. Mas tu pode só recuar aí, ele recua um objeto só. Organizar. Tu pode girar, que também ó, tem várias opções de transformar. Mover, girar, refletir, dimensionar. Esse refletir, no caso, é para quando tu quer virar uma coisa para outro lado, sabe? Tipo, como se fosse um espelho. A gravação vai ser disponibilizada? Tô pensando. Provavelmente sim, porque faltou luz na céu e eu sei que. Pode ser que tenha gente que tenha se inscrito e não veio participar porque não tem luz na céu. Mas eu vou deixar privado também, igual as oficinas de design. Eu vou mandar no e-mail também, perguntando o que vocês acharam da oficina, se vocês querem que tenha mais encontros, daí eu posso ensinar a fazer outras coisas, mas a princípio era isso. Então, vou encerrar a gravação, agradecer a presença de todo mundo. A gente enviou já, eu acho. Eu tava vendo nos e-mails do Pet, eu acho que eles já foram enviados.